eu sou a Cristiane Rezende, da TV Livro, um Zoom literário, do grupo editorial Escortece. A Escortece edita, imprime e comercializa livros desde 1982. Este é mais um evento da Semana Escortece de Literatura, que irá até sábado, dia 14 de agosto, e que comemora os 39 anos da Escortece Editora. Acesse a programação completa em nosso site. Hoje temos o lançamento do livro Insinuações, da autora Vanessa Rosa. O livro Insinuações vocês encontram no site da livraria Asabeca, www.asabeca.com.br, e até meia-noite de domingo ele vai estar com 5% de desconto. Olá, Vanessa, tudo bem com você? É um prazer ter você aqui com a gente. Vanessa, vou pedir para você soltar o seu som. Soltei. Bom, boa tarde. Quero, a princípio, agradecer o trabalho da editora, a prontidão, o profissionalismo de vocês, a assistência. Agradeço muito, acho que isso influenciou bastante no resultado final do livro. Que bacana, Vanessa. É muito bom ter você aqui com a gente hoje para o lançamento do seu livro, né? Parabenizamos você pela produção desse livro, né? Aqui junto com a gente. E eu gostaria de começar aqui o nosso bate-papo pedindo para você contar aqui para a gente um pouquinho sobre você. Quem é Vanessa Rosa? Então, a Vanessa Rosa eu acho que é, sobretudo, uma pessoa bastante sensível, né? E que sente bastante, assim, as questões do que há no entorno, né? Eu sou bastante atenta a isso, bastante influenciada por isso, né? Mas a minha trajetória começa como poetisa. A influência principal foi um curso de teatro que eu fiz na Casa de Cultura de Santo Amaro, e nesse curso eu tive um professor que me apresentou a literatura mundial, né? Não só a literatura brasileira. Então, eu conheci através dele o Fernando Pessoa, Virginia Woolf, e tantos, Simone de Beauvoir, Sartre, né? E isso foi o primeiro contato, assim, com a arte, né? Mas o contato mais profundo. Mas, assim, desde criança eu tenho o hábito de ir a exposições de arte. E teve uma exposição que me marcou bastante, que foi a Brasil Mais 500, que eu vi a produção de grandes artistas brasileiros. Depois disso, eu acabei me tornando... na escola, eu participava bastante do jornal, e por conta disso me tornei diretora de imprensa da UMES, da União Municipal dos Estudantes Secundaristas de São Paulo. Junto a isso, a minha militância política também no Grêmio Estudantil da Escola José Lins do Rego, onde hoje eu dou aula, né? Antes eu era aluna, agora sou professora. Aí, no contato com essas pessoas que assessoravam o Grêmio Estudantil, eu acabei optando pela Faculdade de Ciências Sociais. E, assim, é uma opção que eu não me arrependo, eu gosto bastante do que eu faço. Infelizmente, ser professor no Brasil é uma coisa que não é significativamente valorizado, mas eu sempre digo aos meus colegas que uma coisa é uma sociedade não entender o seu valor, outra coisa é você próprio não saber do valor do seu trabalho. Então, o meu trabalho é muito importante e ele também contribui
para que eu possa escrever, porque eu aprendo com o meu trabalho, com os meus colegas de trabalho também. Então, eu fiz faculdade de Ciências Sociais, como eu dizia, mudei para Campinas para fazer essa faculdade de Ciências Sociais. Tive um problema sério de saúde durante a faculdade. Esse problema também influenciou para que alguns poemas fossem escritos, porque, como diz um cantor desse momento que fala assim, uma canção diz assim: caneta e papel na mão, para mim é melhor que remédio, porque quando eu vou escrevendo não sobra espaço para o tédio. Então, esse processo de doença foi como se eu pudesse ir me curando através da escrita, né? Então, eu fiz a faculdade, depois eu me interessei pela área de psicologia, fiz uma especialização em psicologia junguiana, foi transformadora, eu senti o conhecimento apaixonadamente, o Jung é fantástico, e a partir do momento que eu fiz a faculdade, a especialização, perdão, só um instante. Eu acabei, como eu posso dizer, eu acabei terminando a especialização, eu não me senti preparada para clinicar, que era meu objetivo no momento, e aí eu decidi fazer a faculdade de psicologia mesmo. Então, eu entrei na Unip, fiz o curso de psicologia completo, acabei de receber o diploma, ele saiu do forno, e, bom, esse é o início aí, é um pouquinho da minha história, né? Durante os dias, durante as manhãs eu dou aula, e no espaço de tempo que eu tenho, quando há a opção de frequentar saraus, de estar em alguma exposição, eu sempre dou um jeito de me envolver em algo relacionado à arte também. Basicamente, eu espero ter dado uma noçãozinha da minha trajetória aí. Sim, deu sim. Conta uma coisa, você nasceu em São Paulo mesmo? Sim, eu nasci em São Paulo, eu sou paulistana, adoro São Paulo. Digo aos meus alunos que eles devem sair das periferias onde eu trabalho para ocupar os aparelhos culturais da cidade. Então, ir no Centro Cultural São Paulo, ir no Centro Cultural Banco do Brasil, ir na Pinacoteca. Então, eu adoro São Paulo por conta da oportunidade cultural, né? Bacana, bacana. Agora, conta um pouco para a gente, Vanessa, sobre o livro Insinuações. Para eu contar do Insinuações, eu preciso mostrar primeiro o que veio antes dele, que é o Nuances. Porque o Insinuações, o título dele é uma brincadeira com o primeiro título. Então, o primeiro título é Nuances, então eu continuo insinuando, né? Insinuações. E ele tem a ver com esse processo de transformar o veneno em remédio, né? Então, as dores, as coisas negativas que me acontecem, elas se transformam a partir do momento que elas ganham o papel, né? E isso somado ao fato de ter uma religiosidade, uma rotina de meditação, né? Eu sou budista, então isso vai se mostrando a cada poesia que eu vou escrevendo, vai se mostrando não apenas para o leitor, mas às vezes para mim mesma também. Eu consegui responder sua pergunta?
Bacana. E o seu livro, ele está assim, muito interessante porque tem algumas ilustrações, né? Aliás, são belas ilustrações que foram feitas pela Fabiana Ribeiro. Posso mostrar uma delas? Por favor. Essa daqui é uma das ilustrações, né? Existem várias ao longo do livro, né? A Fabiana, ela vai participar do evento, né? Daqui a pouquinho a gente chama a Fabiana, mas ficou assim muito gracioso o livro, né? Então você tem poesias, você tem as ilustrações e tem alguns contos também, né? Como que você fez a seleção do material que entra no livro? A seleção eu faço pensando um pouco nos poemas que tem um aspecto um pouco mais técnico, que não seja apenas uma exposição de sentimento. Então, se ele brinca bem com a rima, se ele tem alguma brincadeira com a sonoridade, então, se ele tiver algum aspecto técnico que prevaleça, eu acabo optando para chamar ele para o livro do que propriamente uma poesia que seja só de sentimentos, né? É claro, tem poesias do livro que não tem um caráter tão técnico assim, mas se eu conseguir unir um pouco dos sentimentos com uma brincadeira com as palavras, né? Aí eu acabo optando por esse poema. O critério, então, é que ele equilibre um pouco da emoção que eu tentei passar, mas que, ao mesmo tempo, ele tenha alguma brincadeira ou alguma técnica específica de sonoridade e assim por diante. Certo. E aí você, no final do livro, né, você finaliza com 3 ou 4 contos, né, não me recordo exatamente. Tem algum motivo específico para você ter feito essa junção da poesia com o conto e optar por colocar lá no final do livro? Na verdade, os contos, a prosa, para mim, ela não vem com a mesma facilidade que a poesia, né? A prosa, ela aparece na minha trajetória em momentos muito específicos. Então, nesse momento, por exemplo, eu não me arriscaria a escrever um romance completo, porque eu não me sinto preparada para isso. Mas há nos contos há algo um pouco menor que eu consigo, que eu tento, né, transmitir para o leitor. Então, uma situação que me rodeia muito é assim, é uma frase do Fernando Pessoa, alguns versos do Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que de veras sente. E esses versos me orientam muito porque eles aparecem nas poesias. A poesia tem um caráter pessoal, mas, ao mesmo tempo, tem uma pitada de exagero, ou tem uma situação que, na verdade, não é real, tem situações que eu vivi especificamente, e os contos, eles são bem... eles são aquele momento que, quando uma situação interna floresce, e ela vem à tona com força suficiente para não ser poesia. Ela vem mais forte, ela vem em forma de prosa mesmo. Certo. E você separou, né, algumas poesias para ler para a gente, né? Eu vou pedir para que você leia, então, para a gente sentir. Nada melhor do que deixar a própria poesia falar, né, com o público. Então, eu vou pedir para você ler alguma coisa que você escreveu. Tá. Eu vou pegar um poema
que eu elegi ele por conta de ser um poema que brinca bastante com a rima, e eu escolhi esse poema também pelo fato de ser um poema leve, em meio a esse momento que a gente está vivendo de pandemia, de coisas tão pesadas, de corrupção, né, de tantas notícias que são retrógradas, né, até muitas vezes, mas ele tem uma brincadeira com a rima que eu gosto bastante. Então, eu vou lá, chama Poema Engraçadinho. Meu coração é o seu ninho, é um lugar pequenininho para você viver sozinho, se aquecer quando friozinho, receber muito carinho, enquanto chora o cavaquinho, aprender a ter cantinho, avistar um belo caminho, com um amigo bom vizinho, que o acolhe com um vinho, numa mesa com lanchinho, algo bem temperadinho, sobremesa de docinho, e no tapete bem fofinho tem aquele cachorrinho que já chega de mansinho, balançando o rabinho, e o olhar engraçadinho corre todo enroladinho, dando mais de um pulinho, em um dia de solzinho. Então, esse é aí o poema Engraçadinho. E ele é bem lúdico, não é? É, sim. Bacana. E o outro? Vou pegar outro? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. É da página 37. Deixa eu pegar aqui, só um instante. Bom, vou lá. Cedo, já era tarde demais. O que fica é a sensação de dia ensolarado que vai chover, de ter encontrado algo precioso que vai se perder. Do alto do paraíso, eu penso em ti, eu quero te ver. O ontem não existiu, e o amanhã haverá? Tão longe fores, leva meu pensamento nas asas do avião, levarás tuas malas e também meu coração. Esse é o poema da página 37. Muito bacana. Muito obrigada. Muito bacana. Você citou lá no começo da entrevista que a escrita ela surge também no momento da sua vida, ela tem um papel fundamental no momento da sua vida em que você passou por um problema de saúde, né? Você acredita que o escrever ele seja um ato terapêutico? Não tenho dúvidas, acredito plenamente que é um ato terapêutico, sim. É um ato que eu acompanho também com terapia mesmo, né? Então, assim, já vou falar, eu falei da doença, deixa eu falar para as pessoas não ficarem tão curiosas. Eu tenho um diagnóstico de transtorno bipolar, e aí as minhas emoções, uma das formas que eu consegui, além da terapia, além da medicação, uma das formas que eu consegui de me equilibrar, de me pôr de pé, é escrevendo, né? É escrevendo. É bacana isso, bacana. É uma experiência que você está passando para a gente, do que funcionou para você, do que está funcionando, né? Sim. Fabiana, eu queria que você contasse aqui para a gente como que começa o seu dia, né? Você tem uma rotina para escrever? Você falou Fabiana? Desculpa, Vanessa. Não, é porque a Fabiana é ilustradora. E ela falou que ia demorar um pouquinho, entrar atrasada na live, mas eu fiquei curiosa de saber se ela já estava aí. Não, ela já está aqui. Foi porque eu até vi que ela estava na sala, por isso que eu acabei confundindo. Mas é Vanessa, vamos lá. Como é que você começa o seu dia? Você tem alguma rotina para escrever? Não, eu não tenho rotina para escrever.
Meu dia, normalmente, eu começo indo trabalhar de manhã na escola. Por conta das medicações, eu tenho que fazer caminhada todos os dias ou algum exercício físico. Então, às vezes eu faço hidroginástica, às vezes eu faço musculação, às vezes eu faço a caminhada mesmo, por um motivo chato, né? Porque tomando a medicação você fica constipada, né? Então, eu faço exercícios físicos e preparo aula. Amo preparar aula. Além disso, faço algumas leituras. Eu reli agora a última vez Memória de uma Moça Bem Comportada, da Simone de Beauvoir. Algumas vezes eu pego livros acadêmicos para, de repente, dar uma revisada em alguma coisa que eu aprendi na faculdade. Então, tem um pouco de leitura. Não gosto de séries, então a única série que eu assisto, que eu adoro muito, é o Friends. Às vezes assisto um pouquinho no final de semana. E a minha mãe é comerciante, então eu a ajudo em algumas coisas, né, que ela precisa. Falo com as amigas, às vezes por Facebook. Por exemplo, a Fabi, nós somos amigas desde a época do ensino médio. Gente, não vou fazer os cálculos, por favor. Mas, assim, é uma amizade muito, muito antiga e a gente se fala por internet, pelo WhatsApp. Então, nesse momento de pandemia, tem algumas amigas em especial que eu mantenho contato, conto o cotidiano, né? E a Fabiana Ribeiro é uma delas. E eu acredito que tenha falado o que é principal na minha rotina, assim. Eu não tenho muita coisa tão diferente, não. E como que você lida com as travas relacionadas à escrita, né? Existem esses momentos em que, de repente, você não consegue escrever, e se tem, como que você lida com isso? Olha, a escrita, para mim, ela é muito espontânea. Ela tem o espaço que ela quer na minha vida. Então, ela me toma, né? Então, assim, eu não costumo sentar e falar... Ai, só um instante. Eu não costumo sentar e falar, agora eu vou escrever sobre isso. Não. Muitas vezes eu já venho para derramar no papel. Tem até uma expressão que eu usei num dos poemas, é o coração derramado em poesia. Então, eu me derramo no papel. Um dos contos, que chama Presença, um dos contos do livro, foi feito para atender às exigências de um concurso. Mas, assim, dificilmente eu vou escrever com objetivo. É a escrita que me pega, que me toma, e aí quando eu vejo, eu começo a tentar brincar com as palavras, brincar com um pouco de técnica. Eu fiz um curso no Museu Lázaro Segall, fiz um laboratório de escrita, e aí o que eu aprendi começa a voltar à mente, e as coisas vão se misturando, e não tenho muito uma obrigatoriedade. Então, por isso, eu não me sinto travada, né? É muito difícil eu dizer isso. E eu também tenho bastante facilidade quando eu me proponho a fazer alguma coisa que é pedido. Então, por exemplo, tem um das ilustrações, desculpa, dos poemas, tá bem aqui no final, só um instantinho, eu vou pegar o nome dele. Chama Ali Onde Eu Levantei. Ele tem nomes de pessoas, mas não são nomes verdadeiros. E foi um poema que a minha professora da Faculdade de Psicologia pediu que eu escrevesse para retratar
a situação terapêutica dos nossos encontros, né? Então, pouca... Ai, gente, só desculpa que eu tô com o microfone aqui. Pouca coisa do que eu escrevi foi premeditado, mas quando é premeditado, costuma fluir com bastante facilidade também. Então, assim, em relação às travas, eu não tenho muito disso no meu processo. Certo. E como que você lida com a tecnologia, né? Você costuma escrever as coisas direto no computador, ou você primeiro faz à mão e depois passa para o computador, ou você inventou algum outro método que seja mais prático para você? Como que é esse processo? Então, eu tenho um livro sem pauta, um caderno sem pauta, um caderno com as folhas em branco. Eu gosto muito de começar os meus rascunhos nesse caderno. E em algumas vezes, se vier a inspiração, que depois vai se transformar, como o Drummond diz, em transpiração, né? Eu faço no celular e depois eu vou modificando, vou corrigindo no próprio celular mesmo, copiando, colando, fazendo e refazendo. Mas, em geral, a minha preferência é pegar esse caderno. Já tenho 3 cadernos sem pautas com poesias diversas. Então, assim, eu gosto de pegar esse caderno e ir preenchendo. O branco do papel, para mim, é um convite, né? Me estimula. Vira uma brincadeira. Certo. Fabiana, olhando as coisas que você escreveu no passado e o que você vem escrevendo atualmente, você acha que teve uma mudança no seu processo criativo? Você consegue sentir isso? Então, da mesma maneira que o meu desenvolvimento emocional foi se dando, eu fui adquirindo mais experiência para lidar com as minhas emoções, isso também vem se mostrando na poesia, né? A princípio, no meu primeiro livro, Nuances, a minha poesia era uma poesia bastante triste, eu acredito. Não sei se seria essa a melhor palavra, né? Mas, assim, agora no Insinuações, eu tenho tentado olhar, assim como eu faço na minha vida particular, eu tenho aprendido a olhar com gratidão as coisas que me acontecem, né? Então, o Nuances, ele tem algumas coisas muito duras. Já o Insinuações, ele começa a trazer raios de sol para essa dureza, né? A poesia não é uma poesia só de tristeza, de lamentação. É uma poesia que, como no poema Aquela Hora, que eu acredito que mais expressa, seja mais próximo da realidade que eu estou vivendo hoje em dia, é uma poesia que dá chance para não sair só tristezas, lamúrias. É uma poesia que tem um raio de sol que vai se misturando aí, chegando no final, que brinca com o que acontece de errado, até como uma forma de humor, né? Eu acredito que a poesia ela esteja se transformando e vai se transformando de acordo com a forma como eu vou percebendo o mundo. Tá certo. Vamos pegar esse gancho, então, do humor e aproveitar para dizer que eu estou conversando com a escritora Vanessa Rosa, do livro Insinuações, e que a ilustradora, que é a Fabiana Ribeiro, ela está aqui na sala com a gente, e antes de eu trocar novamente, né, os nomes, eu vou pedir para o Eliakim soltar o microfone da Fabiana para ela contar para a gente um pouquinho como que foi o processo de elaboração das ilustrações do livro. Olá, boa tarde, boa noite, não sei muito bem ao certo. Não, primeiro eu queria
assim, falar que eu fiquei muito contente, né, no processo mesmo de realizar essas ilustrações, porque, como a Vanessa já disse, nós somos amigas durante, assim, desde muito tempo, né? E a Vanessa tem uma capacidade muito especial, porque a arte, para mim, é algo que me acompanha durante a vida inteira, mas eu acabei indo para uma área muito mais técnica, muito mais dura, e a Vanessa está sempre me tirando dessa dureza, né? Ela vem para a arte, vem, né? Ela acaba me trazendo mesmo para essa coisa mais leve, né? Então, e assim, o processo, na verdade, foi muito simples, né? Porque desde o primeiro, a, a Van, e é assim que eu a chamo, carinhosamente, ela sempre me deu total liberdade dentro do processo criativo. Então, ela sempre falou assim, olha, leia os poemas, fique à vontade, escolha. E eu acho que é muito interessante também, porque às vezes eu acabo fazendo parte desse processo. Porque como a gente conversa com bastante frequência, ela acaba por me enviar alguns dos poemas, até às vezes pedir alguma opinião, e aí eu vou me apaixonando ali, né? Conforme eu vou lendo os poemas, e aí as ideias acabam por vir. Na verdade, as minhas ilustrações acabam por ser um pouco mais concretas do que eu desejaria, até por uma disponibilidade mesmo, mas fora isso, acho que o processo é muito interessante, é muito livre e funciona na mesma lógica que a Vanessa já falou, que é muito do devir, né? Da caminhada mesmo, de olhar para o poema e falar o que será que vem alguma coisa, e na verdade eu fiz a leitura de todos, e aqueles que mais me instigavam, aqueles que mais me faziam pensar ou ter imagens diferenciadas eram aqueles que entravam, né? E também assim com a localização das próprias páginas. E, e pronto. E eu tenho aqui alguns estudos que eu faço mesmo na área artística, então, às vezes já tinha até algumas pinturas realizadas, como essa da orquídea que você mostrou, né? E às vezes penso, eu acho que aqui seria uma boa oportunidade para pôr aquela ilustração que eu já tenho, ou em algumas delas eu acabei criando mesmo e iniciando o processo da própria ilustração do início, né, em algumas delas. Obrigada, Fabiana, pela sua participação. As suas imagens são lindas, as imagens que você escolheu, né, para colocar no livro são lindas. Então, aqui mais uma. Então, obrigada. Mais uma degustação. Obrigada pela sua participação, tá bom? Obrigada. Vanessa, conta pra gente como foi receber essas imagens para o seu livro. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Fabiana. A Fabiana, muito além de ser uma amiga, ela é uma pessoa talentosíssima. Se ela não fosse minha amiga, eu acho que isso ia ter um impacto também na minha arte, porque as pessoas pegam o livro e sempre são raríssimas pessoas que não reparam no talento, no cuidado que ela tem com o trabalho dela, né, com o que ela faz. E aí, nesse sentido, ela traduz muito bem, ela percebe, até porque por sermos amigas, né? Então ela percebe muito bem o que eu quis dizer com aquela poesia. Então daria um exemplo. No livro tem
um poema chamado Extrasensorial. E aí ela colocou uma coisa fresh, assim, uma tangerina, né, que é bem sensorial mesmo. E eu falei, nossa, como essa menina captou, era isso que eu queria. Então, as ilustrações dela são um presente. E eu esqueci o que eu ia falar, desculpe. Eu estava falando a respeito de que são presente, e eu fico surpresa com as poesias que ela escolhe, né? Então, assim, esse livro, o Insinuações, eu mandei o livro para ela e falei, olha, fica aí à vontade para escolher o que você quiser. E depois eu fiquei curiosa para saber o que ela ia escolher para ilustrar, né? Aí, quando ela mandou as ilustrações pelo e-mail, né? Aí eu fui lá ver o que será que ela achou interessante. Então, eu fico tem um suspense gostoso no meio de tudo isso, né? Eu fico querendo saber o que chama a atenção dessa minha amiga tão querida, né? E sempre surpreende positivamente, né? Sempre assim. Que bom, né? Que acaba sendo uma dinâmica interessante entre vocês duas, né? Sim. Bacana. Vanessa, inclusive, eu posso mostrar uma figura do livro? Pode sim. Então, o livro, a gente não sabia o que estava fazendo. A gente estava fazendo algo que é próximo do que se chama haikai, né? Haikais. Então, ela me mandou essa figurinha, não sei se vocês conseguem ver. Ela mandou essa figurinha sem nenhuma escrita. E aí, eu, a partir do momento que vi a imagem que ela colocou, eu criei um pequeno verso em cima, que é: sinta a vida como um beijo. Então, esse foi o contrário, porque geralmente eu mando a poesia para ela. Nesse caso, e tem mais 2 casos no livro, ela me mandou a poesia e eu interpretei com um verso aquilo que ela trouxe para a imagem, né? E aí depois eu conversando com um amigo, ele me falou o que era haikai. Eu nem sabia o que era haikai, quando eu fui ver, eu e a Fabiane estávamos fazendo haikai, né? Então foi bem engraçadinho. Bacana, um trabalho complementando o outro, né? Bacana isso. O seu João Scortese, que é o editor da editora, ele está aqui na sala e ele quer dar uma palavrinha para você. Tá ok. Olá, tudo bem? Olá! Vanessa, Fabiana. Muito prazer. Prazer é todo meu. Eu cheguei um pouquinho atrasada, porque não está fácil hoje, que hoje você está lançando o seu livro no dia do aniversário de 39 anos da Scortese. Então, está complicado responder todos os e-mails. Mas você falou uma coisa muito interessante, que a Fabiana, em seguida, completou. Eu achei muito bacana e eu acho que eu não posso deixar passar essa sua observação. Então, vamos lá. Você disse assim que você entregou a Deus, a Fabiana, né, para ilustrar a sua obra. Você sabe que nos meus 2 últimos livros, eu fiz a mesma coisa. E eu confesso, foi aí que você me fez voltar no tempo, há 45 anos atrás. Eu morria de medo disso. Os meus primeiros livros, quando eu pedi ilustração, eu morria de medo daquilo que o ilustrador iria encontrar, daquilo que o ilustrador iria fazer em relação ao meu trabalho, né? Existia um egoísmo muito forte. Eu queria que as pessoas entendessem a minha poesia como eu havia escrito, ou como eu achava que tinha escrito, né? E agora, nos últimos 3, 4 últimos livros,
eu fiz o que você fez com a Fabiana. E você sabe que a experiência foi muito boa, porque você entrega a Deus, né? Quando você faz a poesia, quando você escreve, ela só é sua até a hora que publica. Depois, ela não é mais sua. Isso acontece a mesma coisa com o ilustrador, né? O ilustrador vai ler, você vê, a Fabiana foi corajosa em pegar e dizer, não, eu vou... Você deu a ela a liberdade de criar em cima. Eu acho isso muito bacana. Eu gostei muito das suas palavras e gostei também do que a Fabiana falou. Hoje eu tive a calma de olhar o seu livro, ver os desenhos da Fabiana, e eles são belíssimos, né? Então, isso que eu queria deixar registrado, que todo escritor, ou artista também, né? O inverso é verdadeiro. Eu já escrevi textos para uma ilustradora que me entregou o material dela e queria que eu escrevesse o texto. E eu disse, olha, eu escrevo, mas você vai me dar a liberdade de eu criar do meu jeito. Então, muito bacana. Parabéns pela sua atitude. Continue assim, porque o que eu aprendi nesses quase 50 anos fazendo poesia? Elas não pertencem mais a gente. Na hora que ela sai da cabeça da gente, aquilo pertence à vida, né? E eu também aprendi a não explicar poesia, como também eu acho que o artista plástico não explica o desenho, né? Se você olhar para um jacaré e dizer que lá tem uma borboleta, tudo bem, qual é o problema? Não é verdade? Então, parabéns pelo seu lançamento, Fabiana, parabéns pelos seus desenhos. É isso que eu queria deixar registrado. Continue com essa beleza, essa liberdade que você está dando para as pessoas e para os ilustradores, tá bom? Sucesso para você, viu? Seu João, muito obrigada. Quem agradece sou eu, pela seriedade e a prontidão do seu grupo de trabalho. Fico muito honrada de estar aqui no aniversário da editora. A Paola também, eu gostaria de agradecer muito fortemente, né? Mas, assim, mesmo da diagramação a capa, deixa eu só aproveitar essa deixa aqui, da Daniela Jacinto, que fez a arte final da capa. A capa é da Fabiana Ribeiro, a Daniela fez finalizou a capa. Eu dei o maior trabalho para ela, porque eu queria que o Insinuações ficasse de uma forma, e ela tentou e captou justamente o que eu queria. O Valdir, ele teve não é porque é meu livro, não, mas ele teve um capricho com a diagramação do livro, que foi muito especial. A Paola sempre disponível. A gente escreve para vocês no momento que precisa, você já em seguida já responde. Então, assim, eu quero parabenizar a editora. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. E me dizer muito agradecida. Eu costumo dizer, brincando, e às vezes quando a gente brinca, a gente fala um monte de coisa séria, né? O único que não presta lá na empresa sou eu. Todos os meus funcionários são ótimos, viu? Mas, olha, continue com essa liberdade, viu? Hoje nós vamos ter 3 lançamentos. Tem um lançamento logo em seguida da Roseli, uma amiga, uma cliente nossa, há muitos anos, também tem um trabalho belíssimo. Depois nós vamos ter uma antologia, Lauréis. Então, qual é a ideia da Escortece? Nós temos nossos erros, nós acertamos, erramos, mas a gente tenta fazer as coisas com o maior amor do mundo, né? Esses 2 aí que estão comandando a sua entrevista são pessoas que cresceram fazendo isso, começaram, não tinham experiência nenhuma. E cada vez que eu olho eles trabalhando, eu tenho muito orgulho, porque eles fazem uma coisa que eu acho que é muito importante, que está muito carente hoje. Conversam com as pessoas. É o que eles estão fazendo com você. Estão conversando, né? E nós, poetas, nós, escritores, conversamos com os ilustradores conversam com a gente. Enfim, existe uma grande linguagem, que é a linguagem do conhecimento, da sabedoria. Bom, eu já tomei muito do seu lançamento. Muito obrigado, viu? Grande abraço. Obrigado. Não, Fabiana... muito obrigada. Vanessa, nós estamos chegando no finalzinho do evento, mas eu gostaria, antes de falar para você, que tem algumas pessoas que estão aqui na sala que estão te dando parabéns.
Então, tem a Fernanda Mendes, que ela escreveu: Obrigada. Parabéns, Vanessa, muito sucesso para você e para a Fabiana Ribeiro. A Neuza Marinho, ela escreveu: belíssimo trabalho, tanto da Vanessa quanto da Fabiana. Parabéns, sucesso. Muito obrigada, muito obrigada. Teve uma pessoa que eu não consigo identificar pelo nome, porque está como Galaxy, colocou: Vanessinha, gostaria de te parabenizar pela luta linda e o livro. Beijos. Obrigada. A Valdice escreveu: parabéns a Vanessa pelos poemas e a Fabiana pelas ilustrações. Sucesso sempre. Beijos. A Sara está Valdice, dizendo... a Pode falar. Valdice, ela fez ela comentou o livro, né? Então, ela está aqui na parte final, ela conta um pouco do que ela percebeu ao ler o livro. A Valdice é uma pessoa também que eu tenho muito a agradecer, por sem ela, eu não teria feito nem o primeiro livro sem o estímulo dela. Que bacana, que bacana. Ela escreveu a apresentação, né? Que bacana. A Sara Ferrari está te dando os parabéns. Parabéns para você e parabéns para a Fabiana pelo belo trabalho. A Valdice, né? Parabéns ao João Scortese e todos da editora por mais este aniversário. Que venham outros mais. Sucesso sempre. Abraços. A Valdice está presente? A Valdice Ribeiro? Sim, Valdice. Sim, Valdice. Bom te ver, Valdice. Valdice é minha amiga lá do século passado. Eu falo isso, ela não vai gostar muito, não, mas eu conheço a Valdice desde o século passado. Bacana. E aí tem a Fátima Martins, que está te dando parabéns e te desejando sucesso. O Juan Souza, eu aqui também te parabenizo demais. Sucesso, Vanessa. E quem o Galaxy, né, que eu tinha colocado lá em cima, é a Fabiana Lima, da comunidade Monções, que te parabenizou, tá bom? Então, para finalizar, Vanessa, eu gostaria que você deixasse aqui as considerações finais. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer todos que escreveram parabenizando, o pessoal da comunidade de Monções. Quando eu adoeço, às vezes eu adoeço gravemente, eles sempre estão do meu lado. Os amigos de tantos e tantos lugares, né? Eu agradeço muito por terem reservado um tempinho para estar aqui, para me prestigiar dessa forma tão carinhosa, né? Eu acho que, se eu puder, eu tenho um poema que eu acho que resume muito o momento que eu estou vivendo. Eu posso ler esse poema? Ele está na página 91, para as pessoas que têm o livro aí, o seu João. E eu acho que ele fecha com um espírito de mudança que é diferente dessa questão que está sendo tão martelada, que é como com a pandemia, né? Então, ele chama Aquela Hora. Foi feito inspirado na conversa com o Reinaldo Misawa, que foi um dirigente budista, e ele diz um pouquinho da minha hora, né? Aquela hora que o peso sai do ombro, o sorriso invade o peito e a alegria te pega de jeito. Aquela hora que os problemas se tornam oportunidades e o passado deixa de ser assombrado. Aquela hora que a leveza visita a sua vida, para lembrar que ela não é cumprida, mas pode sempre recomeçar. Aquela hora que o corpo deixa de doer, que você para de sofrer e o amor se espiveta. Aquela hora que você se permite errar, sem medo de ser esculachativa, porque a vida é de tentativas. Aquela hora que é só você, sem ter que ser o que não é, porque sabe que dá pé. Aquela hora que a liberdade vem em lágrimas, se encaixando em cada marca do rosto a reconhecer aquilo que não dá mais tempo para ser,
tão pouco para viver. Aquela hora que a dor faz parte do ciclo da natureza. Eu reúno minhas presas e os artifícios para não deixá-la tripudiar e sair ilesa. Aquela hora que o tempo é brincadeira de criança, a existência é para lá de esperança e o agora é o aqui. Eu inverti um verso aqui, eu vou continuar. Naquela hora de juntar os amigos, fazer história, alcançar o limite das estrelas e recuperar as memórias. Naquela hora que a felicidade deixa de ser promessa, o rio pode depressa correr e você, enfim, pode vencer. Parabéns, Vanessa. Nós agradecemos mais uma vez a sua participação, um belíssimo poema, te desejamos sucesso, e eu aproveito, então, né, para dizer mais uma vez que o livro da Vanessa está disponível no site da livraria Asa Bessa, com 5% de desconto até dia 15, domingo, até meia-noite do dia 15. Então, parabéns, sucesso para você. Eu vou pedir para ele aqui soltar o microfone das pessoas que estão na sala. Ativar o nosso microfone, e para Vanessa Rosa, vamos desejar uma salva de palmas. Parabéns, Vanessa. Parabéns. Parabéns, Vanessa. Parabéns, Vanessa. Gente, Parabéns. muito obrigada de coração. Beijo no pâncreas. Parabéns.